aumentando o episódio, dessa vez voltamos para falar desse último episódio de Doctor Who. E para falar a verdade, que episódio! Bora pra mim! É isso, né, galera? Voltamos para falar de Doctor Who. Sim, esse último episódio que nos traz a morte. Sim, cara, que episódio sensacional. Basicamente a gente tem aí um desenrolar da história, um revelar de coisas e contrariando o que eu imaginei do último episódio, que seria a questão assim, que nesse episódio especificamente a gente teria um momento ali que falaria assim, só na próxima temporada. Não, ele nos revelou todos os segredos desde o começo do episódio até esse último. E claro, deixou um gancho para o futuro. Mas o futuro é aquele negócio, entrou no imaginário. Porque não tem uma definição do que realmente aconteceu. Só sabemos que foi sofrimento. Basicamente é isso. Então a gente tem um episódio onde o Doctor acaba salvando a Ruby e assim, eles vão para o espaço. Em uma versão da TARDIS das primeiras temporadas, podemos dizer assim. Ou seja, uma TARDIS da antiga, da Era de Ouro ali. E aí, contrariando aquele ponto que eu falei do primeiro episódio, que basicamente você não precisava assistir a série para você assistir uma nova temporada, nesse episódio seria importante a gente ter assistido as temporadas passadas. Primeiro, que o grande inimigo, Seth, ele já foi um inimigo do Doctor. E no caso, basicamente, quando o Doctor tentou derrotar ele, causou o que a gente viu nessa temporada. Basicamente, a TARDIS continuou viajando no tempo e o Seth lá, ao invés de Setak, né, que a gente pode falar, ao invés dele ter ficado preso no vórtice do tempo, ele acabou meio que ficando agarrado na TARDIS. E em todos os lugares que o Doctor pousou, ele usou a capacidade da TARDIS de se ocultar, né? E criou personas ali que poderiam ser utilizados em um momento oportuno. E basicamente foi o que aconteceu. A Susan TARDIS ali, na verdade, não seria a neta do Doctor, mas sim podemos dizer, uma mistura da criação do Setak com a questão ali da Susan mesmo. Ela é uma pessoa. E aí a gente viu a questão de todos os lugares que a TARDIS passou, que o Doutor passou, foram mortos, foram destruídos. E as pessoas estavam esquecendo, o tempo estava se acabando, as memórias estavam sendo esquecidas. Mas uma colher salvou tudo. Eu achei isso sensacional, porque assim, traz uma temática, um enredo diferente, que não é aquela questão assim que precisou fazer algo mirabolante e tal para poder salvar. Não, as coisas simples da vida solucionaram o grande problema. Acabou que o Doctor descobriu ali uma forma de derrotar o Setak e fazer com que tudo voltasse ao normal. Porque aonde já estava morto, se tivesse morte, teria vida. É estranho, mas compreensível. E aí ele acaba arrastando o Setak por todos os lugares de novo, trazendo vida. E todo mundo que havia morrido lá com vamos dizer, as areias da morte, voltaram à vida. E um ponto eu acho que é interessante, a areia da morte, né? Ele, quando sopra, a cena da Susan soprando a areia, me lembrou muito aquele filme da Múmia. Eu não lembro qual ano, mas me lembrou muito aquele primeiro filme da Múmia, em que ele dá o grito assim e sai aquele rosto gigante feito de areia. E assim, basicamente tem alguns momentos lá que temos a piada normal, o desespero do Doctor em ver que a destruição foi causada tecnicamente por ele, porque aonde ele foi, o Setak destruiu. Então, assim, basicamente a gente vê um momento ali de sofrimento. Nesse episódio a gente pôde ver todos os elementos ali em relação à narrativa. O momento ali que ele acha que não vai conseguir fazer mais nada
e de repente vem uma ideia e ele consegue trazer uma solução e uma reviravolta gigantesca, salvando tudo e todos. E como ele prometeu para a mulher lá, que acabou morrendo, uma colher salvou todo mundo. Uma das coisas que eu achei interessante é que, assim, acabou que eles revelaram lá quem que era a mãe da Ruby. A Ruby se revelou para ela, descobriu que o pai dela também estava vivo, e ali no final eles acabam se encontrando e o Doctor se despede da Ruby. Não sei se na próxima temporada a Ruby vai continuar sendo a companheira do Doctor, mas a gente tem aquele momento ali que ela sempre quis saber quem eram os pais e foi entregue isso para ela. Então, assim, a todo momento é apresentado elementos que falam sobre a família dela, né? E, assim, nos leva a pensar que a mãe dela é um ser dimensional, qualquer coisa do tipo, porque o Setek também não sabia quem a mãe dela era, né? E ele precisava saber. E aí, no final, mostrou que ela era uma pessoa comum. E a frase do Doctor falando que a questão que, no final, uma pessoa comum salvou o universo, é incrível, porque você não precisa ser extraordinário, você não precisa ser melhor do que ninguém, você sendo comum, sendo você já tem o que você espera. Cara, eu achei que foi uma mensagem muito bonita, muito, assim, sentimental e calorosa. Eu gostei bastante desse episódio. Me levou muito a pensar em algumas coisas. No momento dos episódios ali, eu tava pensando, será que a Ruby é filha dela mesmo? Tipo, é um paradoxo temporal, mas que seria possível. Teve um momento que quando o Doctor pega a colher, eu também achei que aquela mulher poderia ser a mãe da Ruby, mas não. Aí teve um outro momento em que eu achei que quando a Ruby visse lá na tela e que ela falou com o Setek que ela não... ela viu, mas não entendeu e tal, eu achei que ela tinha visto o próprio nome, tipo, Ruby Sunday. E aí vem aquele paradoxo, né? Como que ela poderia ser a mãe dela? Mas acabou que no final não era isso. Eu acho que eu me inspirei um pouco naquele filme, acho que é Predestinado, acho que o nome do filme é esse, que acaba que a mulher, não, o cara se torna a mulher que acaba sendo a própria mãe dele. Alguma coisa assim. Eu não lembro certinho o nome do filme, mas é uma história muito viajada, que tem essa ideia de viagem no tempo, tem essas questões de paradoxo. E eu achei que o Dr. Who poderia ir para esse sentido. Já que ele fez uma referência de Bridgerton, por que não fazer uma referência de um filme clássico de viagem no tempo também? Mas não, acabou que a gente viu ali que foi mais tranquilo do que a gente esperava. Claro que o final ali, eu esperava algo assim, uau! Mas ele respondeu todas as perguntas e fechou com chave de ouro. Claro que a gente tem aquela ideia, o que vai ser daqui pra frente? Como que vai ser? E Doctor Who vai retornar. Cara, eu achei o episódio, o fechamento, tudo incrível. E eu quero saber de você. O que você achou desse fechamento de temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!